Chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate rubi, barra de chocolate, bombom de chocolate, ovo de chocolate e até molho de chocolate. O caderno de receita de hoje fala sobre essa iguaria feita de cacau que todo mundo adora e que é super versátil na gastronomia. E para começar, vamos conhecer melhor essa matéria-prima lá na L'Or Noir Chocolaterie. Astrid, que delícia esse chocolate todo aqui, hein? Bom demais, não é? Ainda mais ser nesse tipo de chocolate, né? Como é que começou aqui a história da L'Or Noir? Bom, tudo começou assim, era empregada da Varig, né? E a Varig entrou em falência. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer depois disso, né? E eu gostava muito de chocolate, até hoje, claro, né? E comecei a fazer cursos. Foi aí que eu tive a oportunidade de ir para a França, fazer um curso na Lenotre, de chocolateria mesmo, e aprendi toda a técnica que até hoje a gente aplica aqui, né? E quando eu comecei a pensar em mexer com chocolate para abrir a loja, eu fiquei pensando o que fazer, porque assim, chocolate comum todo mundo na época mexia, nós já estamos há 9 anos no mercado, né? E aí a Callebaut começou a vir para o Brasil e eu resolvi mexer com o chocolate dela. O que é Callebaut? A Callebaut é uma empresa, né, da Bélgica que ela faz o chocolate. Ah, sim. É a matéria-prima de vocês. É a matéria-prima que nós utilizamos. E o diferencial é que não tem adição nem de gordura de palma, nem gordura vegetal. Normalmente tem? Normalmente no Brasil tem. E por que né? eles colocam essas gorduras? Eles colocam essas gorduras justamente por causa da temperatura aqui no Brasil, né, que é quente, para dar uma estabilidade maior no chocolate, e por causa do preço, para que fique mais barato. Então você está adicionando, a manteiga de cacau ela é muito cara, então você adiciona outras gorduras para baratear. Entendi. Né? E aqui vocês não fazem isso? Não fazemos isso. Vamos lá, você separou pra gente aqui um pouquinho de todos os tipos de chocolate que vocês têm aqui, né? Da matéria-prima, né? Os básicos, chocolates puros, onde eles são transformados também em bombons, recheios, barrinhas, ovos de Páscoa. Legal. Né? A gente fala em 4 gerações, ou 4 tipos principais 4 de categorias chocolate. de chocolate. Mas aqui tem mais do que isso. Aí são divisões depois, né? Porque assim, a primeira é o chocolate ao leite, né? Que é e depois vem o chocolate, o amargo, o branco e depois agora o rubi, que é a 4ª categoria do chocolate. Né? Onde o rubi, a coloração dele é proveniente do próprio cacau, não tem nenhuma adição de cor, nem nada disso. Eles separam, né, o cacau que tem essa coloração para fazer esse tipo de chocolate. Posso experimentar esse? Claro, deve. Esse rubi é novidade no mercado, Essa é novidade. né? Aqui no Brasil tem 2 meses e meio, mais ou menos. Entendi. E para trabalhar com esses tipos de chocolate é diferente? Qual que é a diferença? A diferença são temperaturas que você utiliza, né? Tanto por assim, o chocolate, o rubi, o gold, o branco, você utiliza uma temperatura de 27 graus, 28, o ao leite 29 e o meio amargo e amargo 31. É muito interessante, né? O sabor desse rubi, hein? É bem diferente, né? Ele tem um saborzinho um pouco frutado e no finalzinho você sente um pouco ácido, né? Como é que fica dessa cor, gente? Essa cor ela é proveniente do próprio cacau, né? Não tem assim, como eles não adicionam nenhuma cor no chocolate, a Callebaut ela seleciona o cacau, né? E esse que tem esse tipo de cor é feito esse chocolate. E esses outros tipos que você separou aqui na bandeja? O que Esses são? outros tipos, por exemplo, o Gold. O Gold, a base dele é o chocolate branco, onde eles pegam na própria fábrica, né? E caramelizam ele. Ele é caramelizado e ele tem um toquezinho de flor de sal também no final. Interessante. Né? O chocolate, o Ocoa, é uma variação do 70%, é um chocolate de origem, onde a fermentação dele é manual, né? Então ele realça mais o sabor do cacau e não fica tão amargo. Aí você sente uma diferença quando você come um chocolate 70 normal e o 70 Ocoa. Entendi. E aqueles que gostam de dieta, que gostam de um chocolate bem amargo, né? Que às vezes nem é dieta mesmo, mas gosta, né? A gente tem um 80% também. Onde aqui a gente acrescenta o nibs, que o nibs é 100% cacau. Ele é moído, né? E faz uma barra crocante.
Legal, muito interessante, muito interessante. E a partir disso daqui, quais são os produtos que vocês fazem aqui na loja? Aí nós fazemos bombons, né? Com a variação, a gente deve ter em torno aí de uns 60 sabores. Nossa, bastante né? coisa. Sempre tem todos? Normalmente, às vezes falta um ou dois, mas normalmente tem todos, né? Que é assim, bem complicado, às vezes. Principalmente nessa época acaba faltando alguma coisa, né? A gente faz as barrinhas da maioria, também chocolate puro, né? A única barrinha com recheio que nós fazemos é o janduia, que é um creme de avelã crocante. É a única, assim, ela é o nosso carro-chefe, então a gente tem um bombom e tem a barrinha dela também. Legal. Né? E a partir daí a gente faz variações assim de caixas, de bombons, tabletes, os ovos aqui atrás, né? Tô vendo tão lindos. Tem os ovos todos decorados, né? Onde a gente usa técnicas diferentes. Esse aqui, por exemplo, é com uma manteiga de cacau. Vamos trazer ele aqui pra frente, pra gente ver ele melhor. Esse aqui como é? É feito a pintura com manteiga de cacau colorida, onde a gente utiliza 5 cores diferentes para fazer esse tipo de ovo. É o formato de um cacau, né? É o formato de um cacau. E por dentro a gente coloca os ovinhos recheados, da maioria dos que saem mais aqui, né? Aqui a gente já usa uma pintura com aerógrafo, né? Para fazer esse tipo de pintura. Esse do monstrinho também é com manteiga de cacau. Né? E os outros são decorações assim. Soltando também. A criatividade. Soltando a criatividade. Entendi. Como é que funciona a criação de um novo bombom de vocês? Olha, normalmente funciona assim, o cliente chega pra gente e fala assim, você devia começar a fazer um bombom assim, né? Ele inventa uma coisa, ele começa a pensar, a ver que o outro cliente está pensando a respeito também. Aí começamos a colocar no papel o balanceamento de um bombom, como é que faz. E começamos a testar. Isso você diz de balanceamento, né? A quantidade de chocolate, de recheio, creme de leite, né? A polpa da fruta e tudo. E começamos a fazer assim, aí testa com chocolate branco para ver como é que fica, com chocolate meio amargo, com 70%, para ver o que fica melhor, que dá um contraste mais gostoso, né? E aí a gente começa a dar para os clientes experimentarem a partir daí. E vai fazendo muito teste. E vai fazendo testes até colocar à venda mesmo, né? E vocês sempre estão criando novos sabores? Como é que funciona? Estamos sempre criando novos sabores. A gente acaba tirando alguns, às vezes que para de sair um pouco, né? Porque assim, a variedade é muito grande, né? E aí a gente vai criando outros a partir da expectativa do cliente e também para poder ter uma coisa nova. Entendi. Qual que foi o último que vocês inventaram? O último, assim, não foi nem invenção, foi o Rubi que veio para o Brasil, né? Acabou não sendo uma invenção nossa mesmo, não. Foi a indústria, né, que inventou e a gente trouxe para cá. Né? Aí vamos fazendo o bombom dele e agora o ovo de Páscoa. Né? O ovo a gente preferiu deixar por enquanto só com chocolate puro mesmo, para que a pessoa pudesse sentir a novidade, ver né? A novidade, sentir, ver o sabor, o cheiro, ver essa característica dele, que ele é frutado e um pouquinho ácido no final. Porque quando você faz as misturas, muitas vezes você não consegue sentir essa diferença. Essa coisa mesmo, né, do próprio chocolate. Né? E uma coisa também, assim, que foi muito bom pra gente, esse chocolate, o Gold, que é um branco caramelizado, que o pessoal, assim, tá amando. E a gente agora põe um paetê dele, que é um crocante, né? Que, assim, tá fantástico. Né? Um dos últimos também, né? E o que, assim, tirando esse, que foi a indústria que fez, nós criamos o chocolate, que é esse aqui, a partir do Gold, que é com laranja e café. Olha só. Né? E tem esse tratamento para ele ficar... a gente joga uma pinturinha, joga o chocolate meio amargo, joga uma pintura, né? E depois o chocolate. Muita criatividade, né? Tem que ter um pouquinho, viu? E comer muito chocolate. Não é? Essa é a melhor parte.